manhã de sábado, mais uma mensagem. O título é O Deus de Abraão. Mais uma mensagem. Fechar os olhos para nós falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos poucos instantes de nos tirar o pé dessa terra maligna, erva, maldiçoada, para ir para o paraíso. E que toda essa geração possa ir. E a verdade ser pregada logo, porque não tá tendo jeito não. Me prepara para Joaema, Sossamudi, as outras cidades, aqueles que não ainda saíram para a mensagem, saíram da cidade, das capitais mais roças. Só ajuda todo mundo, é o que eu te peço em nome de Cristo, amém. Olha, se debate muito no meio evangélico e cristão, se eu tenho o Espírito Santo ou se não. Interessante que quando você batiza nas águas, você já tem ele que você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 1. Segue a procurar com zelo, porque os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Eles falam para Deus, só a pessoa que fala ou fala para a igreja? Fala para a igreja, está errado. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas.
a não ser que também tenha um intérprete para que a igreja receba edificação. Irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, se transfigura, não para fumo, se toca, assim também vos, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, viu aí? Quem fala línguas estranhas para os outros, como está falando ao arro. Agora, o versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Viu aí? Muito bem. Agora, olha só aqui, ó, uma forte aqui, ó. Vê? Coríntios, deixa eu ver aqui. Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e estarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizam e algum indouto ou infiel entra, de todos e é convencido, de todos é julgado. Então, viu aí? As línguas estranhas é para os infiéis, e o dom de profetizar não é para os descrentes, sim para os cristãos. Muito bem. Vamos ver aqui agora. Quem é batizado nas águas, mas não falaram em línguas, com o Espírito Santo também, será assim: Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, João Batista, ninguém deles teve rebatismo de Espírito Santo para falar em línguas, não. Batizou nas águas e tinha o Espírito Santo. Eles não falaram em línguas. Agora vamos, os discípulos, veio o dom de línguas foi manifestado a eles, que viu fogos, bolas de fogos nas suas cabeças. Exigiu 10 dias que Jesus ia mandar o Espírito Santo. E ouvindo-se o dia de Pentecostes, de repente vem do céu um som como impetuoso, um vento veeminente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Isso aqui também é um que eles pegam, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Tá vendo aí? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam
confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Tá vendo? Ele não precisou nem de um intérprete. Eles mesmos entenderam. Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capapadócia, na Panfilha, na Ásia, na Frigília, no Egito, em partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros famosos, tanto judeus como gregos, cretenses, árabes, todos os íamos ouvir em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se manifestaram e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto? Que quer isso dizer? E os que zombaram, dizendo: estão cheios de mostos. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões galileus e todos os que habitavam em Jerusalém, sejam vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a 3ª do dia. O cair língua em chão também, né? A pessoa cai no chão, diz que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. Agora, já li Marcos 16:15. Olha só. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui eles pegam de novo para falar: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui eu vou explicar. Pegarão nas serpentes e beber alguma coisa mortífera, não farás mal algum, e pôr as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Vamos pegar aqui Provérbios 10:11. Nós podemos tirar esse negócio, ver o que é esse negócio de falar novas línguas. Aqui, pregarão serpente. Ver o que Provérbios 10:11 fala aqui. 10:10. Provérbios 10. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Então, novas línguas é que você falava os palavreados de Satanás e do mundo. Xingar, putaria. Isso é que o cristão não fala mais. A boca do justo é manancial de vida, mas a víbora cobre a boca dos ímpios. Viu aí? Muito bem. Agora, Provérbios 28:9. Para você identificar também o verdadeiro cristão. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Para aí, meu amigo. Negócio que lei foi só no Velho Testamento, não. A lei, o apóstolo Paulo diz
que se eu uso ela do jeito certo, ela é de bom proveito. Muito bem. Agora, vamos ver aqui, Provérbios 15, 28. Tem mais, Provérbios 15, 28. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas más. Viu aí? Novas línguas. O apóstolo Paulo falou que tudo que passou se tornou velho. Agora eu sou um novo homem. As coisas velhas já se passaram. Considere tudo nesse mundo como esterco para ganhar Cristo. Vou ver. 15, 28. 15, 28. Longe está o seu dozinho, mas escutará a oração dos justos. Muito bem, viu aí? Agora, 26 a 30. 26 a 30. 26 a 30. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos ímpios são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas más. Muito bem. Tá chovendo aqui, viu, irmãos? Tá chovendo aqui. Agora, Provérbios 10, verso 33. Tem mais. Provérbios 10, verso 33. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Meu amigo, falar novas línguas, que está batizado nas águas, que é dom de línguas, não é não. É porque você xingava, você falava palavrão, putaria, que Deus é. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Provérbios 15, 26. Tem mais. Provérbios 15, 26. Provérbios 15, 26. Já falei. Então, vamos passar aqui que o tempo é cruel. Provérbios 15, 26. Agora, a característica, quem se batiza, João 3,5. Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito nunca verá o reino de Deus. E aí? O batismo das águas do Espírito Santo é junto. Agora a pessoa vai buscar ele depois, porque ele não vai vir sem a pessoa fazer nada, não. Agora, vamos ver Jesus, Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. E era em verdade, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim e mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Aqui Jesus batiza com fogo de quê? Do Espírito Santo. E por que Jesus batiza com fogo do Espírito Santo? A pomba sentou nele e Jesus batiza com o Espírito Santo, meu amigo.
é porque Jesus enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para ficar com nós para sempre. Muito bem. Deu para você entender? Não fica caçando na Bíblia o que não está, não. Que você não acha. Provérbios 28, 13. Provérbios, título da mensagem é 28, 13. O batismo e o dom de línguas estranhas. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que em... Não, peraí. Quando a pessoa batizado, ele segue o pecado habitual, olha o que Provérbios 26, 28 fala. Olha o que Provérbios 26, 28 fala. Aqui não tem mais um aqui do ímpio. A língua falsa aborrece aqueles a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeia obra a ruína. Porque Deus julgará até as nossas palavras. Provérbios 28, 13. Que você, depois que você aceitou Jesus, você é contra a lei, mesmo você estando a favor da lei, e escondeu o pecado seu, olha o que Provérbios 28, 13 fala aqui, ó. Provérbios 28. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito bem. Agora, 1 Pedro 4, 12. O título da mensagem é o batismo e o dom de línguas estranhas. 1 Pedro 4, 12. Olha só para vocês verem o Espírito Santo aqui, ó. Amados, as provas. Jesus falou lá em Mateus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos aconteceste. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrareis, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Deus disse para as pessoas batizadas que ainda não recebeu o Espírito Santo, o Pai sendo vocês maus, quando o filho pede um peixe, vocês dão um escorpião. Quando pede um ovo, vocês pede um peixe, vocês darão uma cobra. Pede um ovo, vocês darão um escorpião. Ainda mais o vosso Pai que está no céu, ele quer dar o Espírito Santo a quem pedir. É individual, entendeu? Agora vai cair a chuva seródia. Agora, Pedro novamente, Pedro 5, 12. Pedro 5, 1 Pedro 5, 12. 1 Pedro 5, 12. 1 Pedro 5, 14. 1 Pedro 5, 14. Saudai-vos uns aos outros com escudo de caridade. Caridade, viu? Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, Mateus 5, 17. Jesus não veio mudar nem um tio ou um jota da lei. Nós já vimos muitas vezes, né? Mateus 5, 17. E João 14, 15. João não foi adventista, foi Ellen White, não foi judeu,
A adventista prega, mas sou discípulo de Cristo. 50 anos depois que ele ressuscitou, João 14,15. E foi Jesus que falou: vocês guardarão os meus mandamentos, que agora é novo mandamento. Mandamento, coisa de Deus não fica velho, não. E como eu guardo os mandamentos de meu Pai, eu rogarei a ele, olha aqui bem encostadinho de mim, ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece, ele estará com vocês para sempre, e eu não deixarei vocês órfãos. Muito bem, Romanos 2,12, mais uma. Nós que com a lei pecamos, pela lei somos julgados. Tiago 2,10 diz: de tal modo falai, de tal modo procedei, porque não sabeis que hão de ser julgado pela lei da liberdade. Agora, 1 João 2,4, Jesus novamente, aquele que diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. E João 14,21, aquele que me ama, aquele que me ama e guarda os meus, aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. E João 14,19, João 14,19, o título da mensagem é João 14,19. João 14,19. João 14,19. Chegando em 36 já. João 14,19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Muito bem. Agora, Atos 16:13, com relação ao sábado, o apóstolo Paulo saía aos sábados, depois de cultuar na igreja. Olha que a ressurreição de Cristo está não sei quantos anos para trás. Ele ia para a beira dos rios cultuar, e apareceu uma pessoa chamada Lídia e foi batizada. Deixa eu ver o que mais. Lucas 23:54. Roma que colocou o domingo e agora está saindo o decreto dominical. Vocês disseram que não era. Jesus falou, importa o que me está escrito, a chuva. Na lei de Moisés, nos Salmos, em todos os profetas, em todas as escrituras. Lucas 24:27. Lucas 23:54. Era o dia da preparação, as mulheres que vinham balsamar o corpo estavam preparando aromas e vinha o pôr do sol, e no sábado repousou conforme o mandamento. 30 anos depois que Jesus ressuscitou, diz que a ressurreição de Cristo, além de alunar o mandamento, também comemora a criação, não tem nada disso não. E Lucas 24:44 foi o que eu falei antes. A ressurreição de Cristo, você comemora e nós já comemorou. Quando nós batizou nas águas, vai fazer 30 anos, Romanos 6:2. Porque ao nós sepultarmos nas águas, morre para essa vida e ressuscita como Jesus ressuscitou para a nova vida. E sabe quantas vezes tem a lei fala no Novo Testamento, que foi os discípulos de Jesus que falou? 120 vezes. O sábado fala de 54 a 60 vezes. Agora eu pergunto para você, com todas essas provas aqui,
mas não tem um mandamento, não tem no Novo Testamento. Me mostram outra semana da criação. Eu não te dou só o Novo Testamento, não, te dou toda a Bíblia para ver se tem. A imortalidade da alma, então os animais que morreram também vai ter uma alma e saiu, ué. Porque existe vida fora. Vocês estão sendo embriagados por Roma. A mensagem do terceiro anjo diz: se alguém adora a besta, sofrerá as pragas e será destruído com fogo e enxofre, se ficar nas igrejas que não prega o remanescente e o que o adventista prega, certo? E mais 400 igrejas. Lei, por exemplo, o dízimo não tem a sua posição na missão de Deus, o batismo não tem a sua posição. A mesma coisa de eu falar assim: Jesus já fez tudo por mim, acabou, encerrou. Não. Assim como a igreja é um corpo e cada gente que está lá é de um jeito, assim o nosso corpo é um só e tem membros diferentes uns dos outros, mas todos é para formar aquilo. Entendeu bem? Sabe o que Romanos 2,12 fala? Aqueles que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Romanos 9,27. Os egípcios pregaram... Isaías pregou para os egípcios, mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. Certo? A adoração do domingo pega o solo, que é a criatura, e o Natal Solis Dei, ó. Aqui, ó. Tá me ouvindo? Então, o que acontece? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, ó. Examinais as escrituras e julgais ter nela a vida eterna. Estou fazendo um ano bíblico aqui, já estou em Juízes. E são elas que de mim testificam. Se não buscar a Deus com unhas e dentes, não consegue. Lucas disse: o reino de Deus é tomar de esforço, e muitos se esforçam por entrar nele. Diz que a porta de Mateus 7, tanto a porta como o caminho é estreitinho, e poucos passam por ele. E vou deixar para vocês o último sinal do remanescente que vai ajudar a terminar a obra. Apocalipse 12:17. A terceira guerra com nós agora. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Cristo e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Aí Jesus vai vir enfrentar ele na quarta guerra, que é livrar nós e salvar para a eternidade. E a quinta